Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a fama dele correu por toda a vizinhança. A fama de quem, irmão? Hoje a fama que corre é da igreja A, é da igreja B, da igreja C. Hoje a fama que corre é do pregador ABC. Hoje a fama que corre é da banda ABC, do conjunto ABC. Então hoje, infelizmente, o evangelho ele está sendo corrompido, o evangelho ele está sendo modificado, o evangelho está sendo deturpado. Reino dos céus na terra, como é que isso é possível? Reino dos céus, segundo os estudiosos, essa frase reino dos céus, ela aparece 30 vezes no Novo Testamento, 30 vezes, quase todas as vezes se refere ao reino que está próximo. Um reino celestial é totalmente diferente dos reinos mundanos. A Bíblia diz lá em Mateus 3:2 que Jesus ele iniciou a sua pregação, como João Batista também iniciou a sua pregação, a pregação do reino, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino dos céus. Jesus pregou a maravilhosa mensagem da chegada iminente do reino. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. A palavra de Deus e a palavra do reino podem ser usadas indiferentemente. Repetindo, a palavra de Deus e a palavra do reino, elas podem ser usadas indiferentemente. Como assim? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 3,19. Os discípulos são guiados pela doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2,42 fala sobre isso. Repetindo, os discípulos são guiados pela doutrina dos apóstolos, porque Deus lhes deu a obra de ordenar a vontade do céu sobre os cidadãos do reino na terra. Mateus 18:18. Você pode abrir lá, por favor? Mateus 18:18. Diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Mateus 18:18. Deus deu a obra de ordenar a vontade do céu sobre os cidadãos do reino do Senhor. Então, por isso que os discípulos da época, eles eram guiados pelas doutrinas dos apóstolos. E aonde é que estava a doutrina dos apóstolos? Na palavra. Amém, igreja? O reino de Deus, que nós precisamos entender, o reino dos céus na terra, que nós precisamos entender isso. O domínio do Rei Jesus Cristo chegou às mentes e corações do povo de Deus durante o primeiro século, Marcos 9:1 diz assim: em verdade vos afirmo que dos aqui se encontram alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Homens e mulheres ouviram a mensagem do reino e se tornaram cidadãos do reino do Senhor. Ouviram. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, irmãos, essa palavra, ela está sendo modificada.
Por quê? Porque o que Deus disse, o que Deus afirmou para nós, era para nós buscarmos primeiro o reino dele, a justiça dele, e as demais coisas seriam acrescentadas. Só que se você analisar hoje, infelizmente as pessoas estão buscando primeiro o bem-estar. Hoje as pessoas estão buscando primeiro posições sociais no mundo. O que nós vamos deixar de legado para essas crianças? O que nós vamos deixar de legado para os nossos filhos? Quando nós não pregamos o evangelho do reino dos céus na terra. Porque nós estamos na terra. Estando na terra, nós iremos ministrar o reino dos céus. Então, o reino dos céus começa na terra, mas ele não vai ser alicerçado na terra, porque o nome já diz, reino dos céus. Então, é isso que eu quero que você entenda. Presta atenção. O reino dos céus na terra não é um reino terrestre. O que eu falei? O reino dos céus na terra não é um reino terrestre. Não é. Jesus, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Daí a gente vê, isso aqui que eu estou lendo, irmãos, está em João 18:36. Os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Daí, olha para mim, daí você vê a ira que Deus ficou com Pedro, por ter dado lugar ao diabo, quando Jesus estava dizendo que ele teria que cair nas mãos dos judeus, dos religiosos. E Pedro disse, de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor vai morrer. Irmãos, o reino de Deus, ele, para prevalecer, tem que haver morte. Está entendendo, igreja? Coisa que hoje a igreja não prega. Hoje, as pessoas que vêm até o Senhor, elas não vêm com essa mensagem de morte, elas vêm com a mensagem de mudança de vida. Mudança de vida, prosperidade, riqueza, poder, honra, mérito. A mensagem do reino hoje que é pregada não é mensagem de morte. Presta atenção, liga a televisão em algum programa aí e vai assistir as pregações na internet, vai ouvir as pregações. Não está sendo pregado morte, está sendo pregado vida. Jesus viveu, tá? Jesus viveu, Jesus ressuscitou, mas antes dele viver ele morreu. Antes dele, ele só ressuscitou porque ele morreu. Não há ressurreição se não houver morte, irmão. E as igrejas estão pregando o quê? Ressurreição. Só que o verdadeiro significado do reino dos céus na terra não é ressurreição, e sim a morte. Está dando para entender isso ou não? Se você for espiritual, você entende. Se você for carnal, você não entende. Quem é espiritual discerne espiritualmente a palavra de Deus. E aí você vê N exemplos aqui. O mais conhecido, tá, para vocês entenderem, Nicodemos, Jesus pregando para Nicodemos o renascimento, e Nicodemos dizendo para Jesus, impossível. Como que uma pessoa vai renascer sendo grande? Jesus pregando morte para os discípulos, Jesus pregando renúncia, e os discípulos não entendiam. Essa parábola que eu citei aqui, a parábola da semeadura, as sementes caindo em determinados terrenos, e os discípulos não estavam entendendo. Qual é o agradecimento maior
que Jesus faz a Deus: Senhor, obrigado por ocultar essa palavra dos ímpios. Por que que você acha que Jesus pregou por parábolas? Porque Jesus queria profundidade. Jesus queria profundidade. Como assim, pastor? Jesus queria que as pessoas se interessassem por Ele e fosse em busca de conhecimento. Irmãos, está mais do que provado, Deus não quer dar nada de graça para ninguém. Tudo que vem fácil, vai fácil. E outra, está mais do que provado que Deus não quer dar nada fácil para ninguém, senão Deus não tinha levado o povo do Velho Testamento para o deserto. Ah, pastor, mas é velho, agora nós estamos na graça. É a graça. Quem é a graça? É Jesus. E onde é que Jesus foi tentado? Onde é que Jesus foi tentado? No deserto. Quem está entendendo isso? Ah, nós estamos na graça? Estamos? Na graça? Pois é, Deus deixou Jesus passar por todos os processos de sofrimento. Eu não estou pregando apologia do sofrimento e nem apologia da miséria. Só que está banalizado o evangelho hoje. Comprometimento zero com Deus. E a gente vê isso dia a dia, irmãos. Não está sendo feito sacrifícios em prol do reino de Deus, ou dos céus na terra. Não se ora além do que deveria. Pastor, eu estou orando. Ora mais. Não tenho tempo. Eu oro no meu tempo. Lê a Bíblia. Estou lendo. Lê mais. Não posso. Não tenho tempo. Eu estou lendo no meu tempo. Consagra mais. Já estou consagrando. Consagra mais. Não posso. Não tenho tempo. Eu estou consagrando dentro do meu tempo. Jesus, ele teve que orar até sangrar. Jesus agonizou. Você sabe o que é isso? No Getsemane. Jesus agonizou no Getsemane. Ele sentiu angústia. Ele estava oprimido. Ele estava angustiado. E ele estava orando. E ele sabia que aquela oração dele, o que ia prevalecer não era a vontade dele, quando ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Não foi feito segundo a vontade do Senhor. Vira para quem está do seu lado e diz: as coisas na tua vida não funcionam segundo a tua vontade. Mas o povo não entende isso, irmãos. Olha para mim, onde é que está um povo hoje, irmão? Domingo. Onde é que está o povo hoje, domingo? Eu não estou falando daqui. Eu estou falando geral. O que é o reino? Reino significa basileia. Significa monarquia, império, poder real, domínio. Tudo isso, reino. Deu para entender, irmão? Basileia, reino, monarquia, império, poder real, domínio. Portanto, o governo dos céus chegou à terra. Governo do céu chega na terra. Presta atenção. Esse mundo jaz do Deus envia o quê? Para a terra. O governo do céu chega à terra, mas o reino celestial não é como os reinos mundanos. O governo de Deus se dirige do coração.
Qual é o principal órgão do corpo humano que não pode parar? Para nós é coração, para Deus é o quê? Você nunca mais vai esquecer disso. Você nunca mais vai esquecer de mim. Para nós é coração, para Deus é espírito. Sabe onde é que o Espírito de Deus habita? No coração. O governo dos céus chega à terra. Olha para mim. O reino dos céus chega à terra. Mas não vai ser implantado em lugar nenhum. Você sabe por que os discípulos, quando Jesus estava conversando com aquele jovem rico que foi até Jesus, irmãos, isso aqui é mistério, só entende quem está com o Espírito de Deus. Quem não tiver vai estar boiando aí, boiando. Tem muitas coisas que a palavra de Deus, ela revela ocultamente, e uma delas foi exatamente a passagem daquele jovem rico, quando ele procura Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Amém, igreja? O reino dos céus. E Jesus queria implantar dentro do coração daquele jovem o reino. Você veio buscar o reino, então eu vou te falar aonde que está o reino dos céus. O governo do reino dos céus chegou na terra. Só que o coração daquele jovem já estava ocupado com a riqueza. Por isso que aquele jovem não achou o reino dos céus. Não encontrou o reino dos céus. Quando ele vira para Jesus e faz a pergunta, e Jesus diz: olha, falta uma coisa para você encontrar o reino dos céus. E quando Jesus fala, ele vira as costas e vai embora. E Jesus, ele vira para os discípulos e fala: olha, mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí os discípulos viram para Jesus e dizem: então quem vai ser salvo? Porque os discípulos entendiam o que aquele pregador falou agora há pouco aqui no vídeo. O que caracteriza a presença de Deus numa pessoa não é o que ela tem, não é casa, não é bom emprego, não é dinheiro, não é nada disso. O que caracteriza o reino dos céus na vida de uma pessoa não é o que ela tem, não é o que ela ganha na terra, não é o que ela possui na terra, não é o que você vai conquistar aqui na terra. Tudo que eu vier a conquistar materialmente é porque Deus permitiu, Deus me deu. Quem entendeu isso? Tudo que você vier conquistar na terra, aposentadoria, pensão, salário, se é mínimo, se é máximo, se é médio, não importa. Tudo que você vier conquistar aqui na terra, sendo cidadão do céu, é um galardão que Deus está te dando. É uma bênção que Deus está te dando. Deus governa seu povo em seu Filho pela persuasão. Aí eu fui ver o que é persuasão. Certeza. Dada através das Escrituras sagradas, que é isso aqui, ó, a Bíblia. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito nisso aqui. E eu sigo isso aqui, prego isso aqui, porque eu sei que é esse manual que Deus deixou para aqueles que querem conhecer Ele, para aqueles que querem seguir Ele. Não interessa a idade, não importa a idade. Eu quero o reino dos céus. O reino dos céus vem para o coração, não vem para a cidade, não vem para templo. Por isso que Deus fala: não habita em templos feitos por mãos humanas.